Espiritualidade. O profeta Jeremias nos diz que nós vamos buscar a Deus e vamos encontrá-lo quando nós o buscarmos de todo o coração, de inteireza de disposição e de vontade. Há uma sede profunda no coração humano. Às vezes nós maquiamos isso e tentamos correr de um lado para o outro, tentando trazer alguma resposta ao clamor do nosso coração. Só existe uma referência que pode encontrar o desejo profundo do íntimo do nosso ser, que é o nosso encontro pessoal profundo com Deus. Ele é a fonte de toda espiritualidade. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma celebração online da IBNU. Aproveite esses momentos iniciais para convidar o pessoal aí da sua casa a vir se juntar conosco, enviar o link dessa transmissão para algum parente ou amigo e também não deixe de interagir conosco aqui na seção de comentários do YouTube. Deixe algum motivo de agradecimento, conte talvez um pouco do que Deus tem feito na sua vida, na vida daqueles ao seu redor e diga-nos também de onde você está participando. Que Deus o abençoe grandemente. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Sua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor,
Você já agradeceu a Deus pela criatividade que Ele tem? Quando a gente olha para esse mundo tão bonito, com cores tão vivas, tão diferentes, quando a gente pode olhar para a natureza e, numa mesma paisagem, encontrarmos tons tão distintos de verde, quando a gente olha para um pôr do sol e encontra tantos contrastes diferentes, tantos nuances de laranja, de azul, a gente percebe um Deus que preza pela criatividade. Essa criatividade não está apenas na criação em si, mas também está na narrativa da história da humanidade. Olhar o plano de redenção, olhar o modo como Deus desejou que as coisas fossem feitas para que o seu nome fosse glorificado, nos revela um Deus extremamente criativo. Esse Deus que é extremamente criativo também nos chama a sermos criativos. Então, vamos agradecer mais a Deus por isso, por sermos criativos e por termos um Deus totalmente criativo. Vamos colocar nesse momento diante de Deus todas as coisas que têm causado angústia, coisas que precisamos decidir, a vida das pessoas, dos nossos queridos, pelas quais nós queremos pedir por saúde, por direcionamento nas finanças. Nós possamos colocar todas as coisas diante de Deus e entregar a Ele, confiando que Ele tem atendido nossos pedidos, que Ele tem nos guiado. Ora junto comigo? Deus querido, muito obrigada.
porque mesmo nas situações difíceis e complicadas, o Senhor tem sido muito bondoso conosco. Nós queremos, em especial, colocar diante do Senhor os nossos queridos que têm passado por situações de enfermidade, problemas de saúde e às vezes insolucionáveis para nós. Nós sabemos que o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor é o dono da cura, que o Senhor possa trazer, Senhor, alívio para esses nossos queridos que precisam. Muito obrigada porque o Senhor também é dono do ouro e da prata e o Senhor tem nos ajudado a manter a nossa condição de necessidade, de dependência do Senhor, que nós possamos entregar todas as questões financeiras nas Tuas mãos e confiar que o Senhor está conosco, nos guiando. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos colocar tudo isso diante do Senhor e que nós continuemos a confiar em Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Enquanto eu respirar, com toda a vida
Deus abençoe o nosso dia, esse momento quando vamos prestar atenção aos ensinos, às diretrizes da palavra de Deus para a nossa vida. E você é convidado a participar comigo dessa sintonia com as Escrituras Sagradas quando a gente vai prestar atenção ao que diz o livro de Tiago, uma pequena carta do Novo Testamento, no capítulo 1, a partir do verso 22. E hoje vamos tentar refletir sobre um tema assim curioso, né, que chama a atenção e que certamente deve levar hoje todo mundo a refletir bastante, porque o tema será quando o espelho pede conselho. Vamos ver, é interessante observar o que a Bíblia nos apresenta em Tiago, capítulo 1. Eu vou ler o texto que diz o seguinte no verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Interessante, a carta de Tiago é um livro muito prático, muito objetivo. É um livro com 108 versículos e, curiosamente, ele tem assim 54 diretrizes diretas para a nossa vida, como é que a gente deve, muito além das confabulações, agir no dia a dia diante do desafio do Evangelho. E quando ele vai mostrar a incoerência do tipo de vida que muita gente estava tendo na comunidade cristã primeira, ele vai dizer, olha, pessoal, a gente precisa entender que a palavra divina deve ser colocada em prática. E o sujeito que diz, afirma ter relação, conexão com Deus, com a mensagem do Evangelho, né, essa lei que leva à liberdade, que é mencionada no verso 25, é parecido com um indivíduo que olha num espelho e enxerga a sua imagem e depois ele se esquece, se afasta disso, e a gente começa a ver isso e pensa assim, como é que é essa história de olhar o rosto no espelho, né? Quando a gente pensa em espelho hoje, parece que a coisa está muito nítida para nós, né? Os espelhos modernos aí, feitos de vidro e nitrato de prata, com uma imagem muito bem refletida, não era assim no mundo antigo. Era muito mais difícil, os espelhos eram feitos assim de bronze ou de metal, e metal polido, com uma imagem muito mais distanciada da realidade. Isso é apresentado aqui, mas toda essa discussão em torno do espelho nos leva a essa confrontação com a gente mesmo, né? Com a gente observar a nossa imagem, com todo esse caminho que se descobre, e é interessante que, olhando para a história do pensamento da fé, até mesmo da própria cristandade, e olhando para a própria Bíblia, nós vamos ver assim vários reflexos diferentes dessa história do espelho que é usado metaforicamente aqui em Tiago capítulo 1. E curiosamente, o espelho tem um aspecto bastante problemático e negativo que a gente vai perceber. E olhando para esse aspecto negativo que evoca para a gente essa imagem, por exemplo, que vem daquela coisa narcisista da pessoa de ficar olhando muito para si mesmo, parece que a pessoa entra até numa espiral, né, de autoconcentração, quase que um autoaprisionamento, né? E olhando para isso, e olhando para a nossa sociedade, que se tornou nas últimas décadas a sociedade da
multiplicação das imagens, né? Eu me lembro ainda, adolescente, de entrar num parque de diversões assim, a gente entrava num negócio chamado o labirinto dos espelhos, né? Então você olhava para toda parte procurando uma saída e só via a sua própria imagem, não sabia para onde é que você podia entrar. Então aquela coisa meio assustadora, parece que a gente vive, né, esse labirinto nos dias de hoje, porque a nossa sociedade, curiosamente, se tornou a sociedade do selfie, a sociedade dessa autocontemplação, uma sociedade excessivamente vaidosa, uma sociedade que está se vendo, né, multiplicando-se a si mesmo e contemplando-se de uma maneira às vezes um pouco complicada, né, esse processo que parece que em muitos casos nos afasta de enxergar a realidade além de nós, de enxergar a realidade do próximo e até mesmo de uma conexão adequada com Deus nesse processo, será que eu posso dizer assim, meio que selfólatra, excessivamente ligado ao mundo dos espelhos, dessa contemplação que não é nada promissora. Olhando para isso e para esse aspecto assim, vamos dizer, desafiante dessa autocontemplação que o mundo contemporâneo potencializou, é curioso que esse caminho narcisístico, ele é meio que apresentado em detalhes em relação aos seus desafios quando a gente lê alguns textos bíblicos. Eu devo dar uma olhada para perceber o que é que nós temos a apresentar a esse respeito com esse cenário. O texto de 2 Timóteo capítulo 3, Paulo escrevendo aqui uma das suas últimas cartas, ele vai falar daquilo que envolve uma realidade já presente no seu contexto e que reflete o desfecho daquilo que é chamado dos últimos dias. E ele vai fazer uma descrição, dá uma olhada no tipo de descrição que aparece aqui. O texto diz, os homens serão, 2 Timóteo 3, verso 2 em diante, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, atenção, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. É impressionante a descrição que Paulo apresenta aqui, porque nós vemos, vamos dizer, o desdobramento de uma sociedade que coloca-se no centro de toda a realidade, acaba como que gravitando em torno do próprio ego, e a gente vê esse tipo de realidade que ele já percebia naquele mundo pagão greco-romano, vamos dizer, na nossa geração selfie, nesse mundo, né, de idolatria do espelho, está presente nos nossos dias também. Eu me lembro de quantas vezes vi na minha vida pessoas, inclusive em lugares elevados, em lugares perigosos, só para pegar aquele look diferenciado, para tirar, né, a melhor foto possível, para poder assim ter, né, o último selfie que alguém poderia tirar, que quase que é o último mesmo na prática, em que a pessoa pode despencar de uma altura. É absolutamente assustador como esse movimento, né, de levar a pessoa para dentro de si mesma de uma maneira indevida, como isso é um problema muito sério. E a gente pergunta, quando alguém mira a si mesmo no espelho tanto, quando alguém se concentra nessa realidade da imagem própria, quando a pessoa perde as outras dimensões e entra nesse processo, o que se deve perguntar é para onde esse caminho pode nos levar. É interessante que essa geração que é a nossa, essa geração icônica, né, essa geração das imagens, essa
geração tão voltada para esse mundo imediato, né? Parece que tem um monte de gente hoje que até se tornou viciada nesse mundo icônico, que não consegue fazer nada distanciado desse contexto, né? Uma espécie de ilusão alimentada dessa realidade, inclusive multiplicando-se nisso tudo uma extensão de si mesmo. A gente tem quase que uma atitude pueril, infantil, problemática. Que tipo de realidade a gente encontra? Uma realidade onde nós vemos hoje muita gente ansiosa, solitária, depressiva, narcisista, frustrada e até narcotizada. A pergunta que a gente levanta: será que nós não estamos sendo intoxicados por uma espécie de dependência de si mesmo, no mau sentido da palavra? Será que essa gravitação exagerada em torno do ego, essa repressão da alteridade, não tem se tornado um problema que tem afetado a nossa condição emocional mais fundamental? A dúvida sobre isso surge porque, claro, nós sabemos que há quadros que precisam de um apoio propriamente de terapia psicológica muito bem encaminhada. A gente sabe que há quadros onde há uma necessidade de um apoio médico, até mesmo psiquiátrico. Existem elementos de enfermidade que devem ser encarados adequadamente, mas parece que é muita coisa que faz parte de um mal-estar do momento da cultura. Uma espécie de situação onde há uma intoxicação dentro do ambiente daquilo que poderia ser mais saudável e parece que não é. É muito impressionante que a nossa sociedade, tão marcada pela multiplicação das imagens, pelo congestionamento das redes sociais e por esse ambiente selfólatra, é curioso que em todo esse ambiente artificial de multiplicação de elementos que parecem atender às expectativas daquilo que a gente tem de necessidade dentro de nós, na verdade tem permitido surgir uma sociedade muito marcada por solidão. É impressionante quantas pessoas hoje parecem viver num cenário onde não tem ninguém. Quem anda pelos ambientes considerados mais desenvolvidos, aquilo que geralmente nós costumamos dizer, porque lá no primeiro mundo, uma coisa assim, é cada vez mais nítido o número de pessoas que vivem uma vida marcada por uma solidão, e solidão intensa. A gente tem relatos assim de alguns lugares, especialmente em alguns países europeus, onde há pessoas que morrem e ficam anos na sua casa, no seu apartamento, morto, sem que ninguém perceba nem dê falta da pessoa. Quer dizer, esse universo, essa realidade é muito dolorida, muito preocupante e faz parte desse nosso cenário. E olha que coisa interessante. Não só essa cultura de substituição da outra pessoa pela multiplicação e extensão da nossa própria imagem nos faz mal, mas também no nosso ambiente, onde estamos sempre sendo convocados a uma performance exigida, a fazer a máquina rodar, a pertencer a essa sociedade que tenta nos, vamos dizer, dividir entre ganhadores e vencedores e perdedores, essa cobiça de um sucesso adoecido. É interessante, e aí é que eu tiro o chapéu para as escrituras. Você imagina um negócio desse? Você lê isso aqui que eu vou comentar com você, parece que você está lendo um diagnóstico de um ultra mega especialista do melhor centro de estudos do planeta. Dá uma olhada na sabedoria que a gente encontra em Eclesiastes capítulo 4. Olha o que diz o texto. Havia um homem, atenção, totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Já viu isso em algum lugar? Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto?
E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Eclesiastes capítulo 4, do verso 8 até o final do versículo. Que coisa impressionante, é muito significativo a gente observar que uma sociedade onde as pessoas estão adoecidas porque perderam a sua referência de valor essencial, deixando de relacionar isso com aquilo que tem a ver com a imagem de Deus em nós, e acabaram atrelando o seu sentido de valor à sua produtividade, ao seu papel nessa máquina produtiva do contexto socioeconômico onde a gente vive. E de repente, quando a pessoa acorda no meio da avenida, ele diz: caramba, eu estou aqui desesperado, né, tentando trabalhar feito um doido, e agora eu pergunto, para que isso? E é interessante que às vezes nesse afã de caminhar nessa direção, a pessoa perde relacionamentos, vida real, contato familiar, amizade, coisa que de fato é fundamental na nossa experiência diante de Deus e diante dos homens. Veja que cenário dolorido, difícil, mas com uma percepção precisa na milenar literatura sábia que vem das Escrituras Sagradas. Agora, olhando para todo esse cenário, a gente diz: e agora, né? O que a gente faz, já que o negócio está tão complicado assim, já que esse caminho do espelho, essa narcotização ególatra, esse caminho assim da plena emancipação perigosa do self nos ameaça tanto, a pergunta é: será que o espelho precisa de conselho? Existe algum caminho, existe algum reflexo novo nessa direção? E aí a gente caminha numa direção muito interessante que a reflexão bíblica e o entendimento a partir da ótica divina vai nos ajudar, que é o caminho da redenção do espelho. Que coisa curiosa! O espelho nos aparece na Bíblia também com outro enfoque interessante, né? Aqui nós vamos fazer a nossa aula de ótica bíblica diferenciada, porque o espelho, além de ter esse enfoque negativo dessa concentração inadequada e indevida em si mesmo, o espelho, à semelhança de Tiago capítulo 1, pode ser uma referência que nos ajuda a devidamente olhar para nós mesmos de uma maneira saudável e não aprisionadora. Então, nesse sentido, o caminho do espelho também é um caminho de ensino. Quer ver que coisa interessante? Vamos ver o que é que nós vemos na literatura bíblica que mostra essa direção tão valiosa para você e para mim. O que a Bíblia nos apresenta? Veja só os diversos textos. Lamentações capítulo 3, verso 40 diz: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. 2 Coríntios 13, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice na ocasião da ceia do Senhor. O Salmo 26 diz: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Agora, pois, diz 1 Coríntios 13, vemos, atenção, apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13, verso 12. Você viu só que coisa interessante? Quer dizer que existe um caminho perigoso na autocontemplação que nos leva a uma espécie de proposta de ensimesmamento e de tentativa de subverter a realidade em função da multiplicação de mim mesmo. Mas há um outro olhar
para si mesmo, existe aí um desembaçar do espelho que é altamente saudável quando a gente pode, mediante o toque diferenciado da dimensão do sagrado, olhar para si mesmo de uma maneira salutar e favorável. E isso é interessante porque isso é o autoexame. Não há esperança para ninguém que não consiga encarar a si mesmo de uma maneira a perceber sua fragilidade, sua limitação, seus equívocos, os seus erros, de modo a entrar numa vereda de restauração do seu caminho. E é tão interessante, né, porque essa proposta bíblica de trajetória, ela mostra um caminho onde o exercício é um exercício de olhar o espelho, verificar a realidade, contemplar-se nesses autoexame para o favorecimento de uma jornada melhor. E é interessante, né, que não só ele mostra isso, como 1 Coríntios 13 abre esse horizonte dizendo, olha, a gente agora está vendo a coisa, né, com essa parcialidade, com esse espelho limitado do passado como um reflexo obscuro, e a gente está caminhando para uma realidade de visão completa. Conhecerei como sou conhecido, né? Como é que eu desembaço o meu espelho para olhar para mim de uma maneira promissora até que eu vá nesse caminho quando essa visão vai ser perfeitamente nítida. Aquela história, né, do oftalmologista, você põe agora o que você está vendo, o que você está enxergando? Vai chegar o momento em que esse processo que o Novo Testamento chama de santificação terá um desdobramento extraordinário. Que coisa impressionante, valiosa e extraordinária aparece aí. Então veja lá, se nós temos o mundo e a realidade do espelho, existe um olhar problemático e difícil para si mesmo, que é prejudicial, existe um outro olhar que é favorável, que tem a ver com essa redenção do espelho, que é promissor. E, da mesma maneira como aquele olhar perdido e inadequado e indevido do espelho nos leva ao ensimesmamento que conduz à solidão, que conduz a essa síndrome de ilha, nesse abandono de si mesmo, numa espécie de ilha perdida no mar da existência, a pergunta é, e esse olhar favorável do espelho, que é terapêutico e favorável e agradável e produz, né, um caminho de autoexame promissor, a pergunta é, este olhar que não vai conduzir à solidão, para onde ele nos conduz? É curioso, existe uma outra maneira especial, diferenciada, sagrada, ligada à redenção do espelho, que nos conduz a um momento de estar sozinho sem estar solitário, que é a dimensão da solitude. Vamos ver o significado profundo dessa experiência. E aí o que a gente vai descobrir aqui é que existe uma maneira de lidar com essa realidade pessoal profunda, em que isso tem um valor extraordinário e é absolutamente distinto daquilo que significa solidão ou de estar solitário. O que a gente descobre é quando o espelho muda a solidão naquilo que é chamado de solitude. Isso impressiona porque, da mesma maneira como é muito importante a relação fraternal, a relação da comunidade, a interação com o universo à nossa volta, existe uma espécie de cultivo de relação interpessoal profunda que é absolutamente necessário e é curioso como no pensamento bíblico, que resgata, vamos dizer, uma dimensão adequada de olhar para si mesmo de modo salutar e bastante promissor, resgata numa dimensão em que isso recebe, inclusive, uma atenção extraordinária e especial no texto bíblico.
A gente pode ver isso quando olha para a própria realidade da experiência de Jesus. Olha só, a gente lê Lucas capítulo 5, verso de número 16, e o texto diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas, ainda no capítulo 4, no final, verso 42, diz: ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, as multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Ou seja, não é tanto quanto interessante a gente observar o que acontece com a pessoa de Jesus que está fazendo a obra de Deus. Interessante que as multidões estão atrás dele, os próprios discípulos requisitam muito de Jesus e Jesus procura o quê? Lugar solitário. Então existe uma dimensão da solitude que é esse encontro consigo mesmo sob a luz do sagrado, que produz uma experiência diferenciada que inclusive é fonte de vida para as demais experiências com Deus e com o próximo. Então, diferente do mau olhar que provoca a solidão, caminho da depressão, esse olhar de reparação, de autoexame, de cultivo de espiritualidade leva a essa solitude extraordinária e diferenciada. E olha que coisa interessante, assim como a gente, quando pega o melhor momento assim da imagem, quando você para ali o filme, pega aquela imagem que, vamos dizer, parece dizer tudo. Não tem as famosas fotos emblemáticas, fotos que parecem traduzir um momento e um espírito de uma época. Não é interessante isso? Parece que exatamente quando existe esse contato na particularidade, na individualidade com Deus, parece que a foto divina é tirada e você tem um elemento diferenciado que vai causar grandes mudanças significativas na história da redenção. Quer ver que coisa interessante? O agir especial de Deus na história da fé aparece várias vezes na Bíblia quando estamos sozinhos diante dele. Talvez uma das experiências assim mais cativantes, assim, fascinantes e emblemáticas, eu diria até inesquecíveis, é exatamente o que lemos sobre Jacó em Gênesis capítulo 32. E diz o texto: e Jacó ficou sozinho. Então vem um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Você se lembra? Eu acho interessante porque Deus estava, vamos assim dizer, disponível para estar em contato com Jacó o tempo todo. Ele foi criado na família que conhecia Deus, ele teve momentos dos mais variados no contexto da comunidade, daqueles que tinham tido não só o conhecimento de Deus sob a aliança de Deus, mas os momentos diferenciadores que marcam as mudanças especiais de Jacó acontecem quando ele está sozinho. E é um sozinho assim, curiosíssimo, porque Jacó está apavorado, ele tem um histórico problemático com seu irmão Esaú lá atrás, e agora ele está com medo e de repente, quando ele tenta salvar toda a família para atravessar ali, o pequeno riacho que seca do Jaboque, e ele atravessa, e quando ele acha que está conseguindo resolver a situação, lá surge aquele guerreiro que vem lutar com ele, e ele imagina que talvez seja um guerreiro da parte de Esaú, e ele luta e descobre que está diante do anjo de Deus e é especialmente abençoado. O seu nome será trocado, a sua experiência maior é essa. É a experiência de Moisés, é a experiência de Elias. Aliás, Moisés,
Depois de tanto, o homem conhece o suprassumo da melhor cultura do mundo, no Egito, conhece a realidade do Deus único, e é no deserto, sozinho, diante da sarça ardente, que a experiência transformadora acontece. É impressionante o poder absolutamente imprevisível e extraordinário da experiência profunda de solitude diante de Deus, que meio que marca um momento transformador na história, nessa experiência única e diferenciada. E aí talvez a gente pense, como é que é esse negócio? Como é que funciona isso? E é interessante porque quando a gente pensa em espelho, né, a gente pensa em todas essas coisas, a gente tem toda essa percepção do que significa o reflexo que se baseia naquilo que tem a ver com a luz, né? E aí a gente começa a entender qual que é o nosso problema. Qual que é o problema do self? Qual é o problema do espelho narcotizante ególatra? É que nós não temos luz em nós mesmos. Nós não podemos ser a fonte de nada. Toda vez que você se multiplica indefinidamente, na tentativa de tolamente dominar a realidade a partir de si mesmo, certamente você vai sentir, né, aí a adrenalina de se deslocar na direção do abismo, porque você nem sustenta a si mesmo, quanto menos a realidade à sua volta. E aí vem uma palavra tão especial que eu vejo no Salmo 36:9, que diz o seguinte, atenção, olha, confira comigo aqui como esse negócio é forte. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz. Uau! Vemos a luz. Você entendeu como é que funciona essa ótica espiritual, celestial? A gente tenta montar o nosso laboratório para ver se a reflexão, se as imagens, se os prismas, se tudo vai funcionar bem. E não tem luz, não tem fonte que possa fazer a projeção devida. Mas quando o olhar para si mesmo e o encontro consigo mesmo está sob outra luz, a luz que alcançou Jacó, a luz que abençoou Ruth, a luz que alcançou Moisés, a luz que levantou Elias, a luz que deu coragem a Isaías, a luz que trouxe a maior experiência da história na vida de Maria. Na tua luz vemos a luz. E aí a gente vê a dimensão extraordinária e profunda que aparece quando o pensamento bíblico traz esse caminho de redenção do espelho, e a gente percebe que aqui, sim, é quando o espelho pede conselho. Mas o conhecimento da palavra divina vai além e é muito profundo. E chama a nossa atenção, porque se tem um lugar que a gente pode assim pensar, já que a gente está falando de espiritualidade, falando daquilo que envolve essa relação com Deus, a pergunta é, né? A gente quer ver imagem, a gente quer ver o espelho, né? Eu li o livro, mas também vi o filme, né? Não, eu ouvi falar como é que é, mas eu queria ver objetivamente. A gente tem essa relação, né, de parece que sintonizar em plenitude maior diante do fascínio icônico diante de nós. É curioso porque a realidade daquilo que envolve o conhecimento de Deus ultrapassa os limites daquilo que a gente pode ver. É por isso que todo espelho sempre será limitado, porque a gente anda por fé e não por vista. Então a gente tenta olhar, mas a realidade vai além da força da sua retina. Diante disso, o que Deus faz? Deus é extraordinário. Deus, no seu jeito muito bem-humorado, sábio, bondoso e justo, ele cria para a gente a experiência da lição do sagrado através da construção do tabernáculo. O tabernáculo era essa aula de alteridade divina.
né, de santidade do eterno, uma coisa especial. E você vê, né, aquele espaço com um pátio de 45 metros por 22,5, aquele altar das ofertas e holocaustos, sacrifícios que é apresentado, uma bacia de bronze, ainda antes de chegar na tenda do encontro, né, um momento de se encontrar com Deus naquele espaço sagrado dividido no lugar santo do lugar santíssimo, e lá tinha a mesa dos pães da presença, a gente tem o candelabro, menorá, o pequeno altar ali de incenso, depois a cortina que separava o Santo dos Santos com querubins, e lá no lugar santíssimo mesmo, um espaço de 4,5 metros por 4,5 metros, ali a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Uau, quanto simbolismo, quanta coisa extraordinária para mediar, do ponto de vista da comunicação, essa relação de proximidade de Deus estar em nosso meio e nos ensinar proximidade e amor juntamente com santidade, justiça e redenção. Impressionante. E o que é que a gente vai achar lá? O que você esperaria? O que você imagina que poderia ser, talvez, a figura mais interessante e extraordinária sobre o tabernáculo? Eu já fui num lugar no deserto, no sul de Israel, onde tem uma tentativa de recriação do tabernáculo. Eu já dei muitos cursos de teologia, de ensino bíblico, e toda vez que eu falo e pergunto sobre o tabernáculo sagrado, as pessoas falam: a Arca da Aliança, os querubins, menorá, o candelabro, o menorá é importante até hoje. De vez em quando alguém escapa um pouquinho ali, mas sinceramente, quando eu penso em sagrado, e quando a gente pensa sobre isso em relação a Deus, jamais alguém apresentou qualquer ideia que tenha a ver com aquilo que eu vou repartir com vocês aqui agora. O que me surpreende é que, nessa história toda, a pergunta é: como é que a gente pode ter a ousadia de chegar perto de Deus? Você já chegou perto de alguém que você considera muito importante? A pessoa: olha, está lá o chefe maior daquele país, ali está a celebridade tal. A pessoa até ensaia para ver como é que ele pode cumprimentar o outro, né? Como é que a gente faz para chegar perto de Deus? O processo todo era um processo que exigia purificação. Era necessário, assim, deixar distanciado tudo aquilo que evocava a morte, que evocava a impureza, ameaça sobre a vida, para chegar perto de Deus. Por isso todo mundo precisava se lavar. A lei, né, em Levítico é muito clara: o sujeito está impuro e ele deve se lavar em água e ficará impuro até a tarde, depois, conforme for, precisa até ser examinado. Tudo isso tinha uma linguagem profunda que envolve o sagrado, o profano, a vida e a morte, a relação de proximidade diferenciada diante de Deus. Olha que coisa! Na hora de chegar para se aproximar ali do tabernáculo, na hora que o sacerdote, ou até mesmo depois o sumo sacerdote, chegasse lá, ele precisava lavar as mãos na bacia de purificação, uma bacia de bronze. A bacia de bronze que estava ali, perto do altar dos holocaustos, antes de entrar na tenda do encontro. E a pergunta é: que bacia é essa? O que é que a gente tem lá? Você quer ver? Essa bacia era feita de bronze. Veja você só, a bacia era feita de espelhos. Dá uma olhada comigo em Êxodo capítulo 30. O texto é emocionante, é forte. Faça uma bacia de bronze, com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água.
Êxodo capítulo 30. Capítulo 38, o texto prossegue e diz: fez a bacia de bronze a sua base, com os espelhos das mulheres que serviam à entrada do encontro. Você já imaginava um negócio desse? Que espelhos são esses? Espelhos das mulheres, numa sociedade onde elas não tinham protagonismo. Mas, curiosamente, serviam junto à tenda do encontro e nós nem sabemos como era isso. Talvez fosse numa espécie de expressão de adoração diferenciada, já que Miriam, por exemplo, em Êxodo 15, aparece com os seus tamborins, celebrando a grande vitória, o livramento de Deus ali no Mar Vermelho, depois do Senhor ter livrado Israel do faraó e dos exércitos que o acompanhavam. E agora a gente tem o que? Esses espelhos? Talvez. Esses espelhos não são espelhos israelitas. Muitos certamente vieram do Egito. Eles não têm nada de puros. Esses eram espelhos certamente usados para contemplar a si mesmo, que as mulheres usavam de maneira trivial, na realidade comum do dia a dia, aquilo que a gente poderia imaginar que era o mais distanciado do que você e eu poderíamos chamar de sagrado. E não é interessante que exatamente a bacia, que tinha a ver com a purificação, que estabelecia a possibilidade dessa aproximação diferenciada com o Deus Santo, era na bacia de bronze feito pelos espelhos das mulheres. Que coisa impressionante quando o espelho pede conselho. Quando o espelho pede conselho, que coisa impressionante. A redenção, a sua redenção, a redenção do espelho, veja só, vira adoração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração nesse mundo onde a autocontemplação e a percepção da realidade aparece distorcida. E Deus permita que o toque extraordinário na direção de nos levar a aproximar-se dele para receber perdão, purificação, graça, entrar em comunhão com o Eterno, seja sintonizado de uma forma que a gente olha para a gente mesmo. A gente encontra perdão após o arrependimento, a gente redefine a nossa caminhada de vida, a gente consegue ter uma experiência de solitude extraordinária e transformadora. E a gente pega tudo que a gente tem, que pode ser apenas a expressão do nosso egoísmo e elemento trivial, simples e barato, que você nem atenção não daria, e coloca tudo transformado, para que sirva de referência, de contato, de purificação, para a gente experimentar verdadeira redenção, adoração para o Deus que hoje veio abençoar o seu coração. Deus nos abençoe e nos dê graça no dia de hoje. Amém. A IBNU tem participado de muitos projetos de ação humanitária, de evangelização, de apoio em várias comunidades aqui na cidade de São Paulo, no Brasil e em vários lugares do mundo. Nós estamos vivendo um ambiente de muito conflito em vários lugares, principalmente no continente europeu, lá no leste europeu, também no Oriente Médio e também em alguns lugares da Ásia. A IBNU tem atuado através de parceiros, de entidades que têm levado apoio para essas pessoas que estão nessas situações de conflito e de dificuldade. Também temos apoiado muitos projetos na África, aqui na América do Sul, por exemplo, no Paraguai, em vários lugares do Brasil, no Nordeste, no Amazonas. Nós temos muitos trabalhos acontecendo ao mesmo tempo, aqui na cidade de São Paulo também, com comunidades carentes que necessitam de tanto apoio humanitário, e também nós queremos ser essa comunidade que leva o amor de Jesus através de ações
verdadeiras, ações sinceras para a transformação da vida dessas pessoas. E nós fazemos isso porque Deus tem aberto as portas dos céus, tem nos abençoado, tem trazido pessoas, homens e mulheres que têm segurado as cordas conosco, têm contribuído, têm feito parte desse grande projeto de abençoar a vida do maior número de pessoas possível que a IBNU assumiu desde a sua fundação. E nós queremos continuar fazendo isso nesse ano que se inicia e ao longo da vida da IBNU, sermos um canal de bênçãos dos céus que atinjam a vida das pessoas que se achegam até nós. Por isso nós falamos com você diretamente. Talvez você conheça algum projeto na sua região, você saiba de necessidades que têm acontecido, ou você conheceu de vários projetos aqui, conheceu vários projetos que nós apresentamos aqui no nosso canal. Saiba que a IBNU é uma comunidade muito séria. Nós fazemos um trabalho muito peculiar, muito próximo ali dos números, das contas. Nós não queremos deixar nada com dúvidas, porque todo o recurso que chega até nós com o destino, com a destinação de abençoar vidas é entregue, é executado, e por isso que nós mostramos para vocês os resultados de tantos trabalhos que a IBNU tem feito. Convidamos você a fazer parte disso, convidamos você a colocar isso diante do Senhor. Você também ser um canal de bênção na vida de tantas pessoas que estão com necessidades. E não apenas com recursos financeiros. Às vezes você tem alguma capacidade, você tem alguma aptidão que pode abençoar pessoas. Você pode entrar em contato conosco falando: eu gostaria de abençoar as pessoas nessa área específica, onde eu trabalho, onde eu estou. E nós vamos poder aqui trabalhar juntos para continuar abençoando o maior número de pessoas possível. Nós vamos orar nesse momento agradecendo em primeiro lugar a oportunidade que Deus nos dá de sermos bênção na vida das pessoas que passam o nosso caminho, e Deus nos dando forças, nós vamos ampliar essa atuação nesse ano e nos próximos anos. Vamos orar nesse momento. Pai, queremos te agradecer, porque nós sabemos que as bênçãos que recebemos não é porque nós merecemos, não é porque nós fazemos as coisas corretamente, mas é pela tua misericórdia e pela tua graça, é pelo teu amor demonstrado no sacrifício do teu Filho Jesus Cristo naquela cruz para nos redimir, e que nos alcança de uma forma incrível. Nós podemos perceber o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor fez esse sacrifício tão grande, um sacrifício que nenhum de nós poderíamos fazer. E esse amor agora que caiu sobre nós queremos com alegria, com muita gratidão, entregar para as pessoas que se achegam até nós, através das missões que nós temos feito, das ações humanitárias, das viagens missionárias, dos projetos que têm atuado em tantos lugares do Brasil e do mundo. E nós queremos continuar fazendo isso através da tua mão, através dos recursos que o Senhor tem levantado para essa igreja. E nós sabemos, ó Pai, que muitas pessoas que nos ouvem agora, elas podem ser tocadas, elas podem compreender a missão que nós temos desenvolvido e participar conosco. Por isso, Pai, nós te pedimos em primeiro lugar que o teu Espírito Santo derrame sobre nós sabedoria. Sabedoria em como nós devemos aplicar os nossos recursos, sabedoria em como nós devemos levar a nossa vida, nos mostrando aquilo que realmente vale a pena viver para sermos bênção na vida das pessoas, viver para sermos agentes de transformação de realidades, lugares onde tem muita dificuldade, falta de alimento, falta de ensino, de instrução, falta de conhecimento da tua palavra e do teu amor, que nós possamos ser essas ferramentas que vão entregar esses conhecimentos e esses recursos para essas pessoas. Por isso te pedimos sabedoria também na aplicação dos recursos que têm chegado aqui na IBNU. Primeiro, a sabedoria para os nossos recursos pessoais, como nós vamos aplicar a nossa vida, e também na IBNU, como esses recursos vão chegar nos objetivos que nós recebemos de ti. Por isso, Senhor, te pedimos, caminha conosco nesse ano, nos ajuda, nos sustenta nos momentos de dificuldade e nos orienta onde devemos aplicar os recursos que temos recebido. Assim nós oramos, agradecidos por todas as bênçãos derramadas da tua mão, no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. A gente está começando o ano e você sabe
como é importante a gente estudar a palavra de Deus, até porque ela nos dá a base, o fundamento para a gente poder viver cada dia. Então, esse ano, não só comece a ler a Bíblia, mas estude a Bíblia. E nós estamos com o curso de Salmos aí, para você poder aprender a profundidade do relacionamento com Deus, de como lidar com os sentimentos, com as emoções, com as dificuldades, com as alegrias, como louvar a Deus de maneira maravilhosa, como a gente tem que fazer juntos, sozinho. Então, vem aprender com a gente no curso de Salmos. Feliz Ano Novo, meu nome é Aline Cariri, eu sou do projeto Tesouro Azul. O projeto Tesouro Azul no ano de 2024, com apoio da IBNU, vai ampliar seu serviço, sua ajuda à comunidade. Vocês pais que têm filho com transtorno do espectro autista, TDAH, entre em contato conosco, estamos aqui para apoiá-lo e ajudá-los. Vem para a IBNU, estamos à disposição. Deus abençoe. Olá, como é que você está? Quero falar um pouquinho com você agora sobre os nossos geeks. E o que é o nosso geek? GIC, Grupo IBNU para Comunidade. E o que a gente pretende com isso? A gente pretende que você tenha um ambiente acolhedor, um ambiente gostoso, um ambiente onde você possa conversar com outras pessoas a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida, ser abençoado por essas pessoas, abençoar também a vida delas e, como um pequeno grupo, poder pensar e agir em relação à sociedade, à comunidade que você está inserido, para que o reino de Deus possa se expandir em todo lugar. É por isso que eu quero convidar você a conhecer os nossos geeks, a conhecer aquilo que nós temos feito aqui na IBNU dentro desse propósito. E você é convidado não só a participar, mas de repente você está aí falando assim, poxa vida, minha casa aqui poderia ser um ambiente onde pessoas pudessem vir aqui, pudessem se reunir. Eu gostaria de inclusive talvez liderar um pequeno grupo desses da IBNU. Vem conversar comigo, eu quero poder trabalhar com você essa ideia, eu quero poder de repente treinar você e você ser uma grande bênção no reino de Deus. Topa? Chega junto! Olá, e você deve estar se perguntando o que é o Ministério Integre, e eu tô aqui para explicar para você hoje. O Ministério Integre é um ministério de jovens aqui da IBNU, em que nós estamos apoiados aí em 3 grandes pilares. Primeiro, a área de ensino, que você pode ver aqui no canal da IBNU, a gente solta toda semana, todo sábado, um vídeo voltado para essa área de devocional, de ensino, em que nós sempre analisamos algum livro da Bíblia e aplicamos na nossa vida. Além disso, a gente tem o segundo pilar, que é a parte da comunhão, ou seja, os geeks, os pequenos grupos que nós participamos, que os jovens participam, para compartilhar um pouco daquilo que eles têm aprendido, daquilo que eles têm passado, das suas angústias, das suas alegrias, enfim, de tudo aquilo que está em volta da nossa vida. Além disso, nós temos um terceiro pilar, que é a parte de missão, ou seja, nós nos envolvemos com a missão, nós nos propomos a servir as pessoas, a ir a diversos lugares, como por exemplo no UNA, que nós distribuímos cestas de alimentos, também viagens missionárias que nós fazemos, enfim, um monte de coisa que a gente pode fazer junto aí para aprender junto, para compartilhar das nossas vidas e para compartilhar isso com as pessoas à nossa volta. E eu quero te convidar, se você se interessa, se você tem vontade de participar disso tudo, vem falar com a gente, manda uma mensagem aqui para Conexão e esteja pronto aí para se integrar junto com a gente no Ministério Integre. Mais uma vez, agradecemos a sua participação na celebração IBNU, já convidando você para ser nosso parceiro, um parceiro de divulgação. Divulgue o conteúdo da IBNU, as mensagens, as aulas, essa celebração. Pegue o link aqui, distribua nas suas redes sociais, nos seus amigos, as pessoas que você conhece, as pessoas que você acha que esse conteúdo pode abençoar. Vai lá, seja nosso parceiro, seja bênção na vida das outras pessoas. E lembre-se, a IBNU está começando um novo ano, nós temos muitas atividades que vão acontecer ao longo desse ano e as informações elas
elas normalmente são divulgadas nas nossas redes sociais. Aqui também no canal do YouTube, então nós já convidamos você a se inscrever, caso você não tenha se inscrito ainda, e ativar o sininho para receber as notificações das publicações do nosso canal, mas também vá lá no nosso Instagram e no Facebook e se inscreva para você receber as informações das atividades que nós vamos fazer nesse ano. Semana que vem, às 9h30, nós estamos novamente aqui com mais uma celebração online, e que o Senhor te abençoe nessa semana. Um forte abraço e até lá.